Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar. Exposta, admitida, né, justamente na entrevista que nós fizemos com o presidente mais cedo, tudo porque ele ia expor essa situação, a opinião dele, nesta reunião que acontece neste momento. Mas dentro da federação, portanto, já descartam o jogo, a final da Libertadores da América aqui em Santiago. Situações que convergem à não realização da partida aqui, o futebol local está paralisado, 3 rodadas sem jogo do campeonato chileno. E ontem a reunião não foi definitiva quanto ao prosseguimento do campeonato. Nesta terça-feira, uma reunião do sindicato dos jogadores e a postura é de não jogar enquanto a crise social se mantiver. Então a gente teve ontem manifestação com 20 mil pessoas no centro da cidade, na Praça Itália, com confrontos. Começa de forma pacífica, mas depois confrontos. Policiais, inclusive, foram atingidos com bomba de coquetel Molotov. Então a situação ela vem se intensificando. A expectativa era de apaziguar a situação no país, mas ontem principalmente foi um dia bastante agitado, inclusive com um abalo sísmico, um tremor de terra que nós sentimos aqui no hotel onde nós estamos, de 6,1 a magnitude. Aqui. Mas mais um ingrediente, um elemento de toda essa indefinição sobre a partida aqui em Santiago. Mas essa é a informação de momento e a última de que o amistoso entre Chile e Bolívia, que seria jogado aqui em Santiago no dia 15, foi oficialmente cancelado pela Federação de Futebol do Chile. Boa, Ricardo Lai. Você está vendo aí a imagem do Ricardo Lai? Você viu dividindo tela em look, que onde está acontecendo a reunião. Esta é a imagem lá no Paraguai. O Fox Sports, a casa da Libertadores, nos principais locais do nosso continente. Tem decisão? O Fox Sports está presente. Ricardo Lai aí em Santiago e o Álvaro Loureiro direto de Luque. Os dois voltam a qualquer momento. Saiu decisão, saiu notícia, prioridade para os nossos repórteres. Rodrigo Cassino, que está acompanhando essa movimentação, está na apreensão também da confirmação do local da decisão da Libertadores, se vai manter inclusive a data de 23, se altera, se vai para 2 jogos, enfim, todas as modificações que podem acontecer. Voltando àquele tema que eu perguntei para o Zinho de Flamengo e River Plate, o River vai um pouco mais descansado, um Gadiardo dizendo que o River está mais acostumado à decisão de Libertadores que o Flamengo. Não faltam ingredientes para essa decisão, mas o Flamengo vem embalado no Brasileiro, hein, Cassino? Esse ritmo de jogo do Flamengo é importantíssimo, né? Existe um limite, né, muito tênue nessa história do descanso e do ritmo de jogo. Se o time fica muito tempo descansando, perde o ritmo. Se joga demais, cansa. Se o jogo do Flamengo contra o Grêmio fosse na quarta-feira que antecede a final, aí eu, se fosse o Jorge Jesus, pouparia os 11 titulares e até os caras que ele pensa em colocar no decorrer da partida. Como o jogo é no final de semana anterior e ele vai ter 6 dias para preparar o time não vai perder ritmo e vai descansar o suficiente para chegar acelerando contra o time do River Plate. Agora, como é um jogo só e o River Plate é o atual campeão, é um gigante, é um time que está muito acostumado a esse tipo de decisão, aí tudo pode acontecer. Aí eu nem coloco favorito. O Flamengo joga um futebol, para mim, até mais bonito, mais competitivo do que o River, do que o futebol do River. Mas quando a bola rola, tudo pode acontecer. Uma lembrança importante, viu, Fábio Azevedo e Zinho, sobre a decisão da Conmebol Libertadores, é que o River Plate ele foi punido pela Conmebol após o primeiro jogo da semifinal contra o Boca Juniors, no Monumental de Núñez. Foi punido com um jogo com portões fechados e em $200 mil. Ou seja, então é praticamente descartada a possibilidade de um jogo em Buenos Aires e também um jogo no Maracanã, porque senão o River Plate vai jogar com portões fechados, o que ninguém vai querer, nem mesmo acho que o Flamengo vai querer jogar um primeiro jogo contra o River Plate de uma decisão com portões fechados. Então
Então, história de 2 jogos, esquece. Agora, vamos torcer que o bom senso impere nessa reunião e que o local da decisão seja escolhido. E um local bem bacana, um estádio gigantesco para essa linda final entre Flamengo e River. Até porque, Nezinho, são os 2 melhores times da Libertadores. Chegaram por méritos, não tem ninguém que foi ajudado. Ah, não, chegou, foi ajudado, a arbitragem, o VAR, não tem nada disso. São os 2 melhores times, o atual campeão e o melhor time do Brasil que briga para ser o melhor sul-americano. Ou eu estou vendo um jogo diferente? Não, tá perfeito. E até a característica de jogo, formatação tática desses 2 times é parecida. Eu estava vendo o último jogo do River Plate, ele jogando no 4-1-3-2. Então o Gallardo também tem essa formatação. Esse duelo até vai se espelhar no jogo, o esquema tático. Então todo mundo espera por esse duelo, por esse confronto. 2 grandes treinadores, bons elencos, ótimos jogadores. Acho que o momento do Flamengo é um pouco melhor, ou é melhor para mim, porque eu vi os jogos do River, achei que oscilou, jogou muito bem o primeiro jogo da semifinal contra o Boca, o segundo não jogou tão bem. Então o Flamengo não, jogou muito bem, vem jogando muito bem todos os jogos. Mas assim, elenco, time, camisa, bem parecido. Talvez a exceção sejam só os 2 jogos, CSA e Goiás, né? Depois, assim, foi uma mas sequência boa. houve mudança de jogadores, alguns sim. jogadores. Não acredito que o Flamengo jogou mal. Não repetiu, porque não estava lá em cima, ainda não repetiu o jogo do Grêmio, o jogo do próprio contra o Corinthians, mas jogou bem, jogou um bom jogo, foi protagonista no jogo, não tomou sufoco no jogo todo. Diferente, o time do River, no segundo jogo da semifinal, tomou sufoco do Boca. O Boca encurralou e poderia até ter classificado, pelo jogo que eu vi. O Cassino levantou o dedo. Fala, Cassino, porque eu vou te perguntar se tem vida sem Gabigol no Flamengo, mas é uma pergunta para daqui a pouco. Guarda essa resposta aí. Primeiro diz aqui que você levantou o dedo. Não, a movimentação ofensiva do River Plate, assim como a do Flamengo, são muito interessantes. Os atacantes não ficam estáticos, o cara pela direita, o centroavante, o ponteiro esquerdo, o meia da armação mais centralizada, os volantes. Não, no Flamengo e também no River existe uma movimentação intensa e talvez esse seja o grande segredo dessas 2 equipes, além, claro, da qualidade técnica dos jogadores de River e Flamengo. Eu vou retornar a 1993, aproveitando que o Zinho está aqui. O Palmeiras, no Campeonato Paulista, teve como primeiro treinador o Tacílio Gonçalves. E ele montava o Palmeiras de uma forma muito simples, com o Edmundo na direita, o Evair centralizado, o Zinho como ponta esquerda ainda e o Edilson fazendo a armação. Quando o Luxemburgo assume, o que o Luxemburgo faz? Traz o Zinho para o meio para jogar à frente do César Sampaio e do Amaral. Edilson e Edmundo não paravam quietos e até o Evair, que no começo jogava lá entre os zagueiros, recuava muito para que o Edilson e o Edmundo avançassem. Ou seja, a movimentação foi esquecida durante anos e anos, não só no futebol brasileiro, em muitos outros países, e agora com o Jorge Jesus está mostrando que é muito importante, por isso o Flamengo, esse é um dos motivos do Flamengo fazer tanto sucesso. Eu vou levantar um tema um dia no debate final, que dá mais tempo a gente debater, que o Jorge Jesus ensinou os jogadores brasileiros a jogar 88 minutos e meio sem a bola, porque ele joga 1 minuto e meio com a bola no pé. É mais ou menos o tempo que cada jogador tem com a pelota ali no gramado. Mas, falando em jogar, será que existe vida sem Gabigol no Flamengo? Se ele for embora, desmonte-se essa parte ofensiva, esse time super ofensivo do Flamengo no ano que vem? A química está ali. O encanto também. Tudo movido a muitos gols. São 36 no ano, recorde de um jogador do Flamengo numa mesma temporada nesse século. Mas o rubro-negro sobrevive sem Gabigol. Contra o Corinthians, o artilheiro estava suspenso. Bruno Henrique assumiu a responsabilidade e marcou logo 3. A mesma coisa aconteceu contra a Chapecoense, quando o Gabigol estava com a seleção brasileira. O mesmo Bruno Henrique foi lá e marcou o gol da vitória.
A ausência de Gabriel, aliás, não tem sido tão rara no Flamengo. O atacante já recebeu 9 cartões amarelos nesse Campeonato Brasileiro. No ano, Gabigol tomou 17 advertências. Mesmo número de Felipe Melo, volante do Palmeiras. O comportamento do atacante rendeu até uma bronca de Jorge Jesus, em público. Os grandes jogadores não são só os grandes jogadores tecnicamente e taticamente. Os grandes jogadores também são jogadores que têm um equilíbrio emocional acima do que é o normal. E isso é um aspecto que eu tenho de trabalhar com o Gabigol. Gabigol pertence à Inter de Milão e tem contrato de empréstimo com o Flamengo até o fim do ano. O rubro-negro já se acertou com o clube italiano, mas nem toda a negociação está resolvida. As negociações andaram bem. O Flamengo tem o maior interesse do mundo em ele continuar em 2020. O presidente, a diretoria, todos aqui. E agora é ele que tem que decidir a vida dele, se ele quer estar aqui em 2020. Agora a situação está com ele. Com a Inter está tudo muito bem encaminhado, tudo equacionado e agora a decisão é dele. As suspensões de Gabigol e a proximidade do fim do contrato com o Flamengo acendem um sinal de alerta. O rubro-negro pode ter que se acostumar com a ideia de não ter o artilheiro. É claro que ele é substituível. O Flamengo pode encontrar no mercado jogadores até mais baratos que façam tecnicamente uma função muito semelhante ou talvez até melhor do que ele. Mas eu acho que hoje ele faz parte de um contexto, de um ambiente e de uma imagem do Flamengo que tudo isso é muito positivo. E ele tem papel fundamental, não só tecnicamente, como também para essa impressão que o Flamengo deixa de vitorioso, de confiante, de alegre, de irreverente. O fim de ano reserva muitas emoções para o torcedor. Definição do Campeonato Brasileiro, final da Libertadores. Gabigol é parte fundamental de tudo isso. Estamos caminhando para fazer história, não só o Gabriel, mas creio eu que o Flamengo inteiro. Resta agora saber por quantos capítulos mais esse caso de amor vai estar na história do Flamengo. Bom, vamos analisar então essa questão que por enquanto parece que está nascendo polêmica, o Zinho e Cassino, porque o Marcos Braz falou, já fizemos tudo, resolvemos, agora a bola está com o Gabigol. Eu ontem fui ligar para algumas pessoas para entender um pouco mais essa negociação. Do lado do Gabigol, o que eu pude apurar ele não gostou dessa pressão agora, ele não quer resolver agora, acha que está cedo ainda. Quer esperar acabar a temporada, ver o que vai acontecer. Ele gosta muito do Flamengo. A pessoa me disse, ele é muito flamenguista. Ele está muito integrado ao Rio de Janeiro. Mas acha que não é o momento de resolver. Do lado do Flamengo, a informação que eu tive foi o seguinte, Zinho, que ele teria pedido, o staff dele, os representantes, bônus que o Flamengo não entendeu e irritou na negociação, Zinho. É muita especulação, são muitas informações. Eu não posso aqui ser... dar uma opinião sobre uma coisa que eu não tenho a informação concreta. O que eu tenho, a minha informação é que o Marcos Braz e o Bruno Spindel foram à Itália, conversaram com os dirigentes da Inter, encaminhou muito bem uma negociação para que o jogador seja contratado pelo Flamengo. Isso existe, isso eu posso afirmar, muito bem encaminhado. Não está assinado e não foi pago. Foi o que o Marcos Braz disse, né? Então, assim, a direção do Flamengo fez a parte dela. Foi ao clube que é detentor dos direitos do atleta. Encaminhou tudo bem acertado para que o jogador seja adquirido pelo Flamengo. E aí vai ao staff do atleta. Olha, nós já conversamos com a Inter, tudo muito bem encaminhado, queremos a sua permanência. O que nós temos é essa proposta. O atleta, vou estudar, vou ver. Mas claro que o Gabigol está aproveitando o momento dele, não está errado também. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Libertadores. Se o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro, ganha a Libertadores, vai para o Mundial e tem jogo. Se ganha a Libertadores, tem um jogo. É o Liverpool? Mas tem jogo. Imagina, campeão do mundo com o Flamengo. O passe do cara vai lá em cima. O salário aumenta? Claro, todas as exigências,
tudo isso muda. O cara tem 23 anos, tem um mercado aí que se abre com conquistas. A gente sabe que o título é fundamental para isso. Colocar a faixa de campeão, é fundamental para o atleta. Ele é visto diferente para os outros clubes, para o mercado do mundo todo. Então, pessoal, todos os dias eu recebo essas notificações no meu celular. É o dia inteiro caindo essas comissões. No último mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu faço isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.